Fala galerinha bonita, professor Marcos Cunha na área para dar continuidade ao nosso projeto. Fiquem em casa aprendendo sempre, né galera? Embora as escolas tenham voltado, mas quando a gente está em casa vocês podem continuar a estar aprendendo, tá? Da nossa plataforma Gonçalves Dias. Galerinha, é sempre um prazer imenso estar aqui com vocês, podendo compartilhar esse belo conhecimento, né, que é a nossa geografia. E hoje, galera, nós vamos ter uma aula, olha, muito importante, tá? Que é a junção de duas temáticas que são temáticas centrais. E eu não te digo nem apenas na área de geografia, mas são temáticas centrais dentro das áreas humanas, tá? Que de fato não se dividem. É um, tá? Marcos, que temática é essa tão importante que você vai perceber ela nos aspectos geográficos, históricos, sociológicos, filosóficos? Nós vamos falar, galera, tá? Do papel da industrialização e da urbanização e, claro, as suas relações. Nós vamos ter aí uma sequência de aulas que vão falar sobre o processo de industrialização, sobre o processo de urbanização, tá? Especificamente, e vamos hoje falar sobre a relação entre esses dois processos, que vão estar intimamente ligados no decorrer da história. E como esse processo de industrialização, urbanização, vai influenciar na sociedade. Especificamente, nós vamos falar sobre os aspectos demográficos, que nós, inclusive, já tivemos aula aqui na plataforma Gonçalves Dias, e vocês podem procurar essas aulas, tá? Na plataforma Gonçalves Dias, no YouTube, no Instagram, e também acompanhar os nossos podcasts, beleza? Então, hoje, olha, é uma aula sensacional, tá? Que vai começar aí a abrir a mente sobre o processo de industrialização e de urbanização. Então, é uma aula, olha, show de bola. Então, para a gente começar, vamos dar aquela respirada, ó. Vamos oxigenar o cérebro e vamos para cima desse assunto, porque ele é muito sucesso. Galerinha, antes de qualquer coisa, de nós falarmos sobre essa relação entre industrialização e urbanização, esses processos que estão tão ligados, vamos explicar primeiramente o que é industrialização e o que é urbanização. Industrialização, entenda, galera, tá? Vocês podem, inclusive, pesquisar aí na internet, e vocês vão perceber que o conceito de industrialização ele é um conceito bem abrangente. Mas entenda a industrialização como processo de modernização dos meios de produção, tá? Com o intuito de quê, Marcos? Com o intuito de aumentar a quantidade de bens produzidos no processo, na proporção do tempo. Tá? Como assim, Marcos? Entenda o processo de industrialização, galera, como a transformação da matéria-prima em produto industrializado utilizando uma técnica, uma tecnologia. Tá? Então, eu vou te dar um exemplo bem simples aqui. Imagina eu, por exemplo, que esse materialzinho é um lápis. Então, eu começo, por exemplo, a fazer esse lápis com uma faca. Eu estou utilizando uma técnica. Tá? E vou esculpindo. Então, imagina que eu demoro, por exemplo, 1 hora para fazer esse lápis ficar pronto. O que seria esse processo de industrialização? Eu criar, por exemplo, um mecanismo, uma técnica, uma máquina, que vai fazer com que esse lápis fique pronto mais rapidamente, na relação do tempo. Então imagina, por exemplo, que eu faço uma máquina onde a madeira ela passa e essa máquina vai fazer o corte numa movimentação mais rápida, e esse mesmo lápis que ficava pronto em 1 hora, ele fica pronto agora, por exemplo, em 10 minutos. Então imagina na proporção do tempo, com a técnica antiga, só com a faca, eu tinha um lápis a cada 1 hora. Agora, galera, eu tenho um lápis com essa máquina, eu tenho um lápis a cada 10 minutos. Ou seja, em 1 hora, fazendo a proporção, eu terei 6 lápis. Então, isso, galera, é industrialização. É a modernização dos meios de produção com o intuito de aumentar a quantidade de bens produzidos na proporção do tempo. Claro, inserido na lógica capitalista, tá? Que tem por objetivo central o que, Marcos? A busca pelo lucro. Tá? Então, por isso se busca aumentar a quantidade de bens produzidos pelo tempo. Belezinha? Muito fácil, né? E quando eu falo, galera, que um país começa a passar pelo seu processo de industrialização, eu estou dizendo o quê? Que ele vai estar justamente modernizando seus meios de produção com o intuito de aumentar a quantidade de bens produzidos, né, de transformar a matéria-prima em bem industrializado. Então, quando eu tenho, por exemplo, a partir de 1930, eu tenho a expansão do processo de industrialização do Brasil na era Vargas. Significa o quê? Que o Brasil está trazendo fábricas, indústrias, para modernizar o seu processo produtivo.
Belezinha? Agora ficou claro, né? Muito fácil, né? E aí, galera, tu não pode deixar de lembrar, tá? Que o processo de industrialização, ele vai passar por suas expansões, tá? Principalmente a partir das chamadas revoluções industriais. Nós vamos ter, galera, tá? A primeira revolução industrial, que vai ser o grande marco. A partir dali o mundo vai ter uma série de mudanças demográficas, econômicas, sociais, como por exemplo, o mundo vai se tornar urbano, nós vamos ter a consolidação das classes sociais, né, principalmente entre burguesia e proletariado. Nós vamos ter aí, galera, uma diminuição por consequência da taxa de mortalidade e natalidade, que vai alterar o crescimento vegetativo. Então perceba que a industrialização ela vai trazer uma série de mudanças para a sociedade. Então nós temos aí o início com a primeira revolução industrial, tá, em 1750, no século XVIII. Depois nós teremos a segunda revolução, já no século XIX, a partir de 1840, 1850. Nós temos a terceira revolução industrial, que acontece no século XX, tá, já a partir agora da década de 70, da década de 80 principalmente, com a evolução da informação. E te dou um adendo bem aqui. Para muitos autores, nós já estamos no período da quarta revolução industrial, da chamada indústria 4.0. Tá? A gente vai ter uma aula, inclusive, específica sobre isso. O que seria essa indústria 4.0, Marcos? Seria a indústria, galera, da inteligência artificial. Rapidamente falando, pega teu celular, por exemplo. Tu já percebeu que quando, por exemplo, tu vai procurar uma camisa, tu acessa o teu celular, a internet, acessou ali a camisa, procurou, beleza. Depois, quando tu vai abrir as tuas redes sociais, tu vai perceber que ao passo que tu abre ela, começa a surgir uma série de propagandas de quê? De camisas. Isso, galera, não é por acaso, tá? As redes sociais, principalmente a tecnologia hoje, ela tem algoritmos que ela vão identificando as características de quem está usando. E elas começam a direcionar informações específicas para cada usuário. Isso é a chamada inteligência artificial. Beleza? A gente vai ter uma aula específica sobre isso, bem legal, acerca das revoluções industriais. Mas fica claro, né? O que é industrialização e como ela vai ser importante aí para o mundo. Beleza? Então, galera, continuando, falando sobre o processo de industrialização, vamos entender agora os tipos de industrialização, claro, e os tipos de indústria. É muito simples de entender, tá? Os tipos de industrialização vão se repercutir acerca de como a industrialização aconteceu e quem gerou esse processo. Nós vamos ter a chamada industrialização clássica, tá? É aquela industrialização que podemos entender que foi a industrialização inicial gerada pelos países desenvolvidos, ou seja, quem estava na frente do processo. É a industrialização típica, por exemplo, da Inglaterra, é a industrialização típica, por exemplo, dos Estados Unidos e da Europa Ocidental, aqueles que deram início a esse processo e principalmente a sua expansão. Um outro tipo de industrialização é a industrialização planificada. Essa vai estar atrelada aos países socialistas. O que significa dizer isso, Marcos? É porque a industrialização ela segue um plano de Estado. Tá? Não é um mercado externo que vai determinar as relações comerciais que vão determinar a prioridade da indústria. É o Estado que estabelece o plano, as relações de salário, ou seja, existe um controle estatal total sobre o processo industrial. Daí vem a ideia de planificado, assim como a economia socialista, que nós chamamos de economia planificada. E por último, nós temos a chamada industrialização tardia ou periférica, que é a típica industrialização dos países emergentes e subdesenvolvidos. É a industrialização que vai acontecer, galera, que vai copiar esse processo de industrialização clássica, só que, por que é chamada de tardia ou retardatária? Porque enquanto a industrialização clássica vai acontecer no século XVIII, essa industrialização vai começar a acontecer nos países ali subdesenvolvidos e emergentes no século XX, ou seja, vai começar aí basicamente 2 séculos depois, tá? É o tipo de industrialização que o Brasil, por exemplo, passou. Beleza? E em relação aos tipos de indústria, galera, tá? É muito simples. Nós temos as chamadas indústrias de base ou pesada, as indústrias intermediárias ou as chamadas indústrias de consumo. Entenda bem, indústria de base ou pesada é aquela indústria que vai transformar a matéria-prima, tá? Como por exemplo, vamos trazer na prática, o petróleo. É aquela indústria que vai pegar o petróleo in natura e vai transformar, por exemplo, esse petróleo ali em derivados químicos que vão ser, por exemplo, mandados para outra indústria, tá certo? Ou aquela indústria que vai, por exemplo, pegar o alumínio, né, em sua natura e vai transformar em chapas de aço, ou seja, vai mexer ali com produtos pesados, tá certo? Daí vem o nome indústria de base ou indústria pesada.
Do outro lado, nós temos a chamada indústria intermediária, que é aquela que recebe os produtos da indústria de base e vai transformar estes produtos em outros produtos para, para as indústrias utilizar. Por exemplo, galera, nós temos as indústrias de semicondutor, que ultimamente estão sendo muito comentadas no Brasil, que produzem, por exemplo, aí, equipamentos elétricos, né? Aqueles semicondutores, que são, por exemplo, as fiações, né? Os produtos que vão ser utilizados no celular, no carro, eles são produzidos por uma indústria específica e ela depois, quando faz esse semicondutor, ela manda para outra indústria que vai montar esse produto. Já teve a oportunidade de abrir, por exemplo, um produto eletrônico, uma televisão, por exemplo, antiga, você vai perceber que existe uma caixa, né, existe um processo e existe cheio de elementos eletrônicos ali que são soldados. Muitos daqueles elementos vêm de outras indústrias. Indústria intermediária. E, por último, a indústria de consumo, galera, que pode ser dividida em indústria durável ou não durável. A indústria de consumo, galera, é a indústria que vai produzir diretamente para o consumidor final. E o que diferenciar o produto durável e não durável é simplesmente o tempo de duração desse produto. A indústria de bem durável são aqueles produtos que têm aí um maior tempo de vida útil. Por exemplo, televisores, automóveis, eletrodomésticos de maneira geral, que têm anos de duração. Né? Por exemplo, um celular, ele vai ter aí 1, 2 anos de uso, dependendo do como você utiliza ele, cuidado. Televisão, 4 anos, carro, 10, 20 anos, dependendo aí do tempo de utilização. Essa é a indústria de bem durável. E a indústria de bem não durável é aquele produto que tem justamente um curto espaço de vida de utilização. Por exemplo, um lápis, uma roupa, o próprio alimento industrializado, enlatado, ali usou, dura, por exemplo, ali dependendo um dia, nem isso. Né? O lápis, por exemplo, dura uma semana, acabou, vai ter que comprar outro. Indústria de bem não durável. Beleza? Muito fácil, né, galera? Tipo de industrialização, tipo de indústria, não tem mais dúvida. Então, galera, entendendo o que é industrialização, vamos evoluir sobre o que é urbanização. O conceito é bem simples, tá? Entenda a urbanização como, tá, o aumento da população urbana em relação à população rural de uma região, tá? Não esqueça desse processo. Lembrando que já tivemos uma aula sobre isso, mas é sempre bom relembrar. O que é esse espaço urbano, Marcos? Definido pelo IBGE, é aquele espaço onde há mais de 20 mil habitantes, ou seja, tem maiores contingentes populacionais, mas principalmente vai apresentar maiores aglomerações populacionais e habitacionais, então tu tem mais bairros, tu tem casas, tu tem um crescimento tanto vertical quanto horizontal, tá? Vertical quanto horizontal. Nós teremos uma maior infraestrutura relativa a serviços e a transportes e, principalmente, vai ter o predomínio das atividades de segundo e de terceiro setor, ou seja, tem o predomínio ali da indústria e do comércio. Belezinha? Então, espaço urbano não tem dificuldade. Entendendo agora o que são esses dois processos, a gente pode evoluir sobre a relação entre eles. E eu já quero te deixar claro. Atente-se, por quê? A industrialização vai influenciar no aumento da urbanização, da mesma forma como a urbanização vai influenciar na intensificação no aumento da industrialização, ou seja, eles se beneficiam mutuamente, tá? Vamos entender primeiramente como a indústria influencia no processo de urbanização, galera. É muito simples, galera. A industrialização, ela vai, consequentemente, dinamizar a economia. Ela vai criar uma maior perspectiva de emprego e oportunidade. E é claro que a indústria, ela vai precisar de mão de obra para que ela possa se desenvolver. Então, quando ocorre o processo de industrialização, vamos pegar aí, por exemplo, da industrialização clássica, a primeira consequência direta é justamente um deslocamento das populações do campo em direção às cidades, para ocupar esse posto de trabalho. A gente vai falar, por exemplo, aí que nós vamos ter agora a venda da força de trabalho a partir, né, do pagamento do trabalho assalariado, tá certo? Então, a partir desse momento, quando há o processo de industrialização, tu precisa de mão de obra e tu tem aí, consequentemente, o aumento, né, deste espaço urbano para ocupar esses postos de trabalho. Uma outra questão importante é que o processo de industrialização, como eu te disse, ele traz novas perspectivas de lucro e oportunidades. Então, ele diversifica a economia. Então, além da perspectiva de trabalhar diretamente na indústria, de trabalhar no terceiro setor, no comércio. Então, você vê pessoas que vão se deslocar também para o espaço urbano para aproveitar este capital que é gerado aqui na indústria. Então, o cara trabalha na indústria, ele recebe o salário e, a partir dali, ele vai consumir.
Então, quando ele chega, existem pessoas que vão justamente fornecer os serviços para essa pessoa que está recebendo o salário. Então, tu tem uma diversificação da economia, que possibilita, é claro, a expansão deste espaço urbano. Um outro elemento importante, galera, é que a industrialização ela também vai afetar o espaço rural. Como? A partir da mecanização do campo. Por exemplo, surgimento de tratores, utilizando da tecnologia. E tudo isso, galera, vai fazer com que, muitas vezes, o trabalhador ele perca o espaço para essa máquina. Resultado, nós temos aí um excedente de mão de obra que vai buscar no espaço urbano oportunidades de sobrevivência, galera, tá certo? Resultado, tu tem a expansão do espaço urbano que vai gerar o chamado êxodo rural, né, galera? O que é esse êxodo rural? É o deslocamento de pessoas do campo em direção à cidade, em direção ao setor urbano, buscando melhores condições de vida, melhores perspectivas. Beleza? Então, percebe como o processo de industrialização ele influencia no processo de urbanização. E o contrário, Marcos, como é que a urbanização influencia na industrialização? Ora, gente, quando falamos de indústria, nós entendemos principalmente na lógica neoliberal, na lógica capitalista, né, nós entendemos a indústria como um espaço também de competitividade. E com o aumento da população urbana, galera, nós vamos ter o aumento da demanda sobre produtos, como, por exemplo, alimento, roupas. Com a evolução da qualidade de vida, nós vamos ter também a indústria, principalmente de bens do conforto, né, as indústrias duráveis, vão aumentar a sua perspectiva de lucro. Resultado, com o aumento da população, galera, nós vamos aumentar a demanda sobre os produtos industrializados. A própria mecanização do campo, ela vai aumentar a pressão sobre o setor industrial para que esse produza cada vez mais tecnologias novas. Resultado, nós temos a industrialização também se intensificando com esse processo, galera, tá? Um outro elemento importante, como a urbanização ela influencia na industrialização, é que nos espaços urbanos, por maiores adensamentos populacionais, e eu te falei, nos espaços urbanos, tu tem como característica uma maior infraestrutura. E essa infraestrutura, ela é vital para o desenvolvimento industrial. Que seria o que essa infraestrutura, Marcos? Seria produção de energia, né, por exemplo. Nós precisamos, por exemplo, também de vias de escoamento. Não adianta uma indústria produzir uma grande quantidade de produtos se ela não tem o escoamento dessa mercadoria, ou seja, entregar essa mercadoria para outros pontos sem uma grande eficiência. Então, galera, um outro ponto importante é entender como a infraestrutura do espaço urbano ela vai influenciar na industrialização. Nós precisamos lembrar que para a indústria se desenvolver, ela precisa de uma infraestrutura ao seu entorno. E, inclusive, nós falamos isso há pouco, que uma característica que determina este espaço urbano é justamente uma maior infraestrutura. Que seria essa? Vias, por exemplo, de escoamento de pessoas, mercadorias, avenidas. Nós precisamos, por exemplo, de energia, né? Nós precisamos, claro, da mão de obra. Então, todos esses elementos vão estar mais propícios no espaço urbano. Resultado, nós temos ali a área urbana propícia para o processo da industrialização. E um outro elemento, galera, que eu citei logo no início é a competitividade. Nós não podemos deixar de citar a competitividade, principalmente no mercado globalizado. A competitividade é um elemento fundamental para o desenvolvimento industrial. Vamos pegar, por exemplo, os celulares, né? Hoje você percebe que as evoluções tecnológicas desses aparelhos são constantes. Uma empresa não pode produzir agora, por exemplo, um tipo de celular e ficar um ano sem produzir outro. Por quê? Uma outra empresa vai produzir um outro produto com uma tecnologia acima. Então, essa competitividade também influencia no desenvolvimento industrial. E a competitividade vai acontecer principalmente onde? Onde há maior possibilidade de lucro, maior possibilidade de mercado, que é no espaço urbano. Beleza? E para a gente finalizar, galera, não podemos deixar de dizer a influência da industrialização e urbanização nas questões demográficas. Como eu te disse, galera, esse processo ele vai influenciar numa série de consequências. Mas em relação da demografia, nós vamos perceber principalmente uma queda, tá, nas taxas de natalidade e mortalidade. E, por consequência, uma queda no crescimento vegetativo. O que é que nós vamos perceber de maneira geral? Com o processo de urbanização e industrialização. Uma queda da taxa de mortalidade no primeiro momento, que vai levar a um grande aumento populacional, mas com o aumento do custo de vida, maior exigência da mulher, inserção da mulher no mercado de trabalho, maior exigência, qualificação profissional, nós vamos ter uma queda da taxa de natalidade. Resultado, o crescimento populacional começa a diminuir, principalmente nos espaços urbanos. Tu precisa estar atento a isso, beleza, galera?
não esqueça, o processo de industrialização e urbanização, ele vai influenciar no primeiro momento no aumento populacional, mas no segundo momento ele vai influenciar numa queda da população e o envelhecimento da mesma e a queda do seu crescimento vegetativo. Então, galera, para essas e outras informações, plataforma Gonçalves Dias. Valeu!